Capítulo 12. Dialogando com Irondina. Tínhamos o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, e meu esforço foi para chegar antes da hora, para que desse tempo de dialogar com a companheira e relaxar por alguns minutos. Sempre que ali chegava, era tomado por uma alegria que envolvia a minha alma, após ter me ausentado por um período das atividades daquele recinto, que ficou sob a responsabilidade de Irondina e das companheiras. As atividades corriam bem. A minha querida Irondina, a velha companheira das lutas terrenas, sempre aguardava com todo zelo e carinho a minha volta ao lar e preparava algo para que juntos tomássemos um chá. Ela estava preparando a mesa e havia colocado o chá e algumas quitandas. Arrumou a mesa com muito zelo, porque o espírito feminino é assim, nunca acha que está certa a posição em que coloca as coisas, e me disse: Mariano, hoje eu estava preparando estas quitandas junto com as companheiras e pensando, quando encarnada eu não imaginava que o espírito pudesse se alimentar. Que coisa natural quando preparávamos isto aqui. Estava me lembrando quando Donatista, através de sua faculdade mediúnica, disse um dia para nós que muitos se surpreenderiam com a morte e o mundo dos espíritos, que aqui viriam coisas impossíveis de explicar aos encarnados, que morrer é só deixar o corpo. Pois é, minha querida, disse-lhe eu, e ainda tem muita gente que morre e acredita que viverá de brisa, que vai conseguir retirar do fluido cósmico a energia que precisa para manter o seu corpo espiritual. Muitas vezes chegam aqui trazendo a enfermidade que os levaram ao desencarne e acreditando que vão se curar com fluidos. Fluido cósmico tem sim sua grandeza, que nos mantém em ordem mental. É como o Sol com sua vitamina e vibrações, mas alcançar este poder tem que ter feito algo e estar em posição superior e no mundo superior sim. Agora, aqui cada um se alimenta, ou se nutre na região que está com aquilo que tem. As minhocas na terra, os pássaros no ar, os peixes na água, cada um busca de acordo com sua habilidade o seu alimento. E nós da mesma forma buscamos conforme nossa organização física e espiritual. Eu, como não estudei profundamente essas coisas quando estava na Terra, não tive o conhecimento da doutrina que você tem, ou que a Dona Maria Cantora tem. Me surpreendo a cada dia com isso e fico pensando, até quando teremos que nos alimentar? Muito tempo. Em O Livro dos Espíritos, pergunta 710, Allan Kardec pergunta: nos mundos onde a organização é mais evoluída, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Sim, mas seus alimentos estão relacionados com a sua natureza. Esses alimentos não seriam substanciais para os vossos organismos grosseiros e da mesma forma, eles não poderiam digerir os vossos alimentos. Se nos mundos mais organizados os seres vivos são mais evoluídos e ainda precisam de alimento em outra forma eles são compostos de matéria sustentável do perispírito. É interessante que se o espírito necessita do alimento, ele precisa ter órgãos para digeri-lo e assim nosso raciocínio vai. Se tem órgãos, precisa de vitamina, e se faltar, terá enfermidade. O perispírito tem necessidade de energia para manter o corpo inerente à sua forma, seja ela terráquea ou de outro planeta similar ao que vive. Esse raciocínio nos leva a concluir que se falta alimento, falta vitamina, e se falta vitamina, pode adoecer, se adoece, pode trazer o que André Luiz, através de Chico Xavier, já falou, a impressão da morte, porque na verdade a morte do corpo material é impressão, apenas. E aí o que vai ser dele? Pois sempre morre um espírito aqui. Ou sobe ou desce. A necessidade do espírito é que vai direcioná-lo. Volta para a Terra, ou vai para esferas mais altas. Isso ou até mesmo para regiões inferiores. Como regiões inferiores, se ele já está aqui? Sim, até de regiões mais altas pode-se voltar para as zonas infernais. A pessoa que é acolhida aqui para se tratar de certo trauma e não busca os recursos necessários para seu alívio, não trabalha a mente e o coração, não se desliga de seus comparsas no mundo inferior, ela não sobe, ela desce. Vemos muito isso nas chamadas paixões descontroladas, nas mães e pais que trazem o peso de consciência por não terem feito o que deveriam e agora querem ficar junto ao filho. São várias situações. Então, estava pensando, como fazer alguém na Terra entender tudo isso? São muitas informações para colocar na cabeça de quem vive na Terra. Você não acha? Olha, são informações que devem ser pensadas, porque a vida prossegue da mesma forma. Continuamos com os mesmos desejos e as mesmas emoções e sensações. Você falou das sensações. É outra coisa em que estava pensando, Mariano. É a ideia do sexo, que no nosso tempo era difícil até de explicar para uma filha ou para um filho sobre o assunto. Era uma barreira tumultuosa para todos nós e muito grande dentro da religião. Por necessidade, esse tabu teve que ser quebrado. Era um assunto muito pouco falado ou não era aceito por muitos pais e mães. Quando era preciso falar, era uma dificuldade. Quanto sofrimento existia e existe por ignorância, disse a companheira enquanto tomávamos o chá. Quando uma jovem trazia uma enfermidade no órgão genital para tratar, era a maior dificuldade. Muitas sofriam por vergonha de falar, tinham medo dos pais ficarem sabendo. Para expor o assunto, era uma dificuldade e a enfermidade já estava agravada.
É verdade. Você se lembra quantas vezes eu tinha que ser a intermediária da mãe que tinha vergonha de falar para você o que se passava com a filha, para você pedir aos amigos espirituais o medicamento? Muitas vezes já fazia tempo que a coitada estava sofrendo, não falava para a mãe com medo do pai, e a mãe não buscava recursos, pois tinha vergonha. Lembro-me de que até para dar à luz muitas delas queriam que fosse a parteira. Só quando ela não estava conseguindo é que nós éramos chamados e percebíamos que a mulher ficava sem saber o que fazer de tanta vergonha. É verdade. Quanta dor que a ignorância gerou na Terra. Mas isso é até hoje. Muitos jovens enfrentam essa barreira. Existem algumas casas espíritas onde os diretores não observam o sexo como um mal menor, que o orgulho e a vaidade são muito mais duradouros na alma, pois o sexo, com o avanço da idade, o desgaste da matéria, a enfermidade e a lei natural, tende a perder o interesse, e a pessoa caminha para o amor, aceita o outro para o convívio sem o ato sexual, mas com carinho, o afeto e a ternura. É como está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8. Mas como assim? Por favor, pegue o Evangelho, que vou lhe mostrar. Irondina pegou o Evangelho que estava em uma estante ao seu lado, me entregou e pude ler no capítulo citado este sublime parágrafo referente à lei de amor. A lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Estou me referindo a uma linha dessa página. Veja que maravilha! Vou ler novamente. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Verdade, não tem nem o que falar, porque aí diz que tudo se iniciou no instinto e depois, mais avançado, no amor. Orgulho e vaidade são duas armas poderosas da inferioridade humana que sempre estão impregnadas no íntimo do espírito. A meu ver, se a criatura evoluir, ela educa suas emoções e sensações, faz parte da evolução agora. Se a criatura se encontra ligada ao poder material, ao ato de ferir o semelhante, de conduzir a vida a ideias miraculosas, nada adianta ser moralista no sexo e ser uma pessoa sem base moral no amor ao semelhante. Hoje vemos muitos problemas existentes entre as criaturas, entre os homossexuais e entre os transgêneros. Muitos presidentes de casas espíritas não aceitam um jovem com certas feminilidades trabalhar na casa espírita com sua mediunidade, mas aceitam um avarento, um egoísta, um vaidoso e aqueles cujas posturas acabam comprometendo outras famílias, acreditando que isso está escondido da sociedade. A meu ver, Irondina, o problema do sexo está muito mais na mente que traz a ideia de preconceitos, de falta de respeito com o próximo do que na realidade vivida no dia a dia. Mas o sexo pode se tornar um vício para o espírito. Você não acha? Sim, tudo que é além do necessário é prejudicial, mas entre o orgulho e a vaidade, o sexo é menor, porque a pessoa ou o espírito acaba perdendo com o tempo a empolgação, o desejo e vão ficando só o amor, o carinho, o afeto. É o que traz a leitura do Evangelho, onde o instinto se perde e a sensação evolui para o amor. Isso é verdade. O carinho, o afeto e a ternura existem, mas não como desejo de prazer sexual. Aqui mesmo nós somos muitos casais que continuamos por amor além da morte. E não se vê esta loucura de sexualidade, mas sempre temos a alegria e o entusiasmo de estarmos juntos. É isso que me alegra aqui, disse a companheira. Este plano aqui é a continuação dos valores da alma. Vivemos o amor, a ternura, o respeito e a afetividade de acordo com o preparo de cada um. Mas a alimentação é uma coisa em que sempre pensei, e ainda descer às regiões mais baixas para levar alimento àqueles que lá estão, como mendigos e carentes do amparo. Isso me faz pensar muito no começo. Não só alimentos, as roupas também. Os espíritos aqui não andam nus nem vivem de brisa. Existem serviços e se exercem as profissões que desenvolvemos na Terra. Eu sei que na Terra estamos vivendo em uma bolha de ilusão, sem entender a grandeza da vida que ora nos espera no mais além. Principalmente os que apenas leem e pouco estudam. Essa pergunta de O Livro dos Espíritos que citamos não deixa dúvidas quanto à alimentação dos espíritos e explica que o organismo continua no corpo espiritual do indivíduo. A vida é o continuar na luta da evolução. Lembro-me de uma vez em que a cantora estava em casa fazendo comida para o pessoal e me disse: "Quando eu morrer, vou cozinhar no além." Achei tudo estranho. E perguntei para ela: "Mas como?" Ela deu uma gargalhada e me falou:
Sonhei que estava fazendo um tacho enorme de sopa para levar em um lugar onde estavam pessoas enfermas, e depois era distribuída para eles. Na época eu perguntei para ela, mas de que era feita a sopa que você estava fazendo? Ela me disse, de fubá, um fubá amarelinho, a coisa mais bonita. E tornou a falar, quando eu voltar para lá, eu vou ver se arrumo um lugar para trabalhar em uma cozinha. Outro dia eu a estava observando na cozinha social da instituição, cantando e mexendo um tacho de sopa, e me lembrei da narrativa do sonho. Ela me disse, eu não disse para a senhora que tinha sopa no além? Nós aqui vivemos, Irondina, a sequência da vida. Todos que voltam e trazem o conhecimento revestido de amor são capazes de caminhar em direção à paz. Todos compomos uma só família em busca da harmonia e do sentimento cristão. Por falar em família, o Corte esteve aqui e disse que qualquer hora vem para o culto, que as tarefas no setor de auxílio estão muito agitadas com os desencarnes, praticamente em massa de irmãos recém-chegados da Terra devido à pandemia lá existente, mas que está tudo bem. O Ataíde Alves havia falado que viria. Ele veio? Ele e a Nair vieram para as preces. Fiquei alegre, pois eles estabeleceram morada nestas paragens. Disse que depois vem encontrar com você e eu disse que no evangelho de hoje você vai estar presente. Eles se organizaram para prestar assistência ao jovem chegado da terra e muitos que têm procurado por eles. Eurípides Barçanufo orientou-os a se unirem mais no trabalho, que é natural para os conhecedores da causa e que sempre uniu pelo amor. Bom, vou me preparar para o momento de oração. Saí e fui para a sala que serve de escritório. Lá me sentei em uma confortável poltrona para refletir um pouco sobre as horas de aprendizado. O cansaço tomou conta de mim e logo me vi em um cochilo. Quando estava fora do corpo denso, percebi a presença de Meca, a querida irmã, e junto com ela me via subindo a outras dimensões. A paisagem e a beleza do lugar me encantavam. Logo me deparei com um belo prédio pintado de azul luminoso, algo que não era estranho para mim, mas me chamava a atenção pela beleza do ambiente e me fascinava. Fui conduzido a uma ampla sala na companhia da irmã que na terra foi a mãe de Barçanufo. O local não me era estranho. Nesse momento se aproximou de mim o benfeitor e amigo, Eurípides Barçanufo, que começou a conversar comigo. Tio senhor, iria procurá-lo, mas aproveitando este momento de descanso, eu sempre me lembrarei o quanto sou grato pelo carinho e pelo caminho em que o Senhor me colocou quando encarnado na terra. No trilhar da doutrina, nós todos deveríamos ser fiéis à causa do amor e da fé em Cristo Jesus. Muitas almas se perdem na terra por serem impedidas pelos seus de serem criaturas devotas às verdades do Senhor. Para muitos jovens estão faltando as instruções das verdades imortais. Paulo, você bem sabe, o Cristo o ergueu na estrada de Damasco. Na luta para vencer os tormentos, Maria Madalena também recebeu do Senhor seu grilhão de júbilo e honra. Cada um é envolvido pela lição que o une e lhe garante a luz de um novo dia, que ficará marcado para a eternidade na alma que elabora no seu caminhar a verdade. Somos na vida um traço de esperança revestido de paz em que alguém espera para saborear o alimento chamado amor, que devemos entregar-lhes, retirando do nosso coração. Estando com nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos deixou claro que os homens ainda não compreenderam o recado de luz que o Evangelho trouxe em sua pura essência. Trancam as portas dos templos religiosos com ferro, como trancafiaram os primeiros cristãos e os discípulos de Jesus. Usam palavras bonitas, só que elas não educam nem esclarecem, não têm. Os expositores das palavras a essência revestida de coragem. Na obra do cristianismo, muitos espíritas estão preocupados em angariar mais fiéis do que trabalhadores sinceros para suas casas espíritas, pois têm medo de perder a posição que, na verdade, não deveriam ter ocupado. Espiritismo não precisa de fiéis, e sim de trabalhadores. Quando Cristo disse que sempre haverá pobres, é sinal de que eles, os necessitados, devem ser os fiéis da causa, enquanto os que compreendem a lei devem se transformar em servidores sinceros da doutrina de Jesus. Muitos espíritas estão com medo de julgamentos e represálias devido às suas condutas, e por medo de perderem o poder temporal, afastam os jovens e as crianças das tarefas do aprendizado de amor, com desculpa de que são imaturos para tais atos de amor a Deus. Vivem semeando a discórdia e a desunião em nome da doutrina. Sem a renovação, o planeta se encontra nos golpes da loucura e das tormentas morais. Diante da necessidade do progresso da humanidade, sabemos que o exemplo e o trabalho são os meios mais eficazes que devemos empenhar para melhor divulgar a doutrina do Senhor Jesus Cristo na Terra, e isso sempre nos exige bondade e fidelidade à causa. Trabalhar sempre por Jesus e com Jesus deve ser nosso objetivo. O benfeitor silenciou e eu me atrevi a quebrar o silêncio que se fez entre nós e perguntei: mas o que devo fazer? Expandir a coragem de servir, trabalhar e dar oportunidade aos novos servidores da causa, trabalhar o sentimento dos valores da alma, construir em torno do Evangelho a sabedoria de multiplicar o pão que alimenta a alma. Para isso temos que transpor muitas barreiras e você sabe disso. Sim, compreendo. Na época da vinda do Senhor, houve muitas barreiras e foram vencidas pelos que confiaram e serviram. Precisamos caminhar com as palavras para que verdade se transformem em ações. Então concluiu com estas palavras: escrever sobre a doutrina e escrever sobre o Cristo.
Ele aproximou-se mais de mim e com um forte abraço me vi despertar. Estava refeito do cansaço, mas agora a mente cobrava o encontro que eu tivera naquele momento de sonho.